Então, galerinha, beleza? Agora a gente vai dar continuidade às modalidades de tributos, falando sobre cada uma delas, começando com impostos. Tá aí, o artigo 16 do CTN diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Dessa definição, quais são as características que nós podemos tirar? Vamos lá. Primeira característica: o imposto ele só vai incorrer se o fato for lícito. Não existe um imposto ou qualquer tipo de tributo que venha incorrer sobre algo ilícito. Não faz nenhum sentido. Lícito é aquilo que está dentro da lei, né? Por exemplo, o tributo sobre os automóveis, o IPVA, por exemplo, né? Ele incide sobre um bem, né, que você adquiriu de forma lícita, não é? E ele vai incidir sobre esse bem, que esse fato em si, a aquisição, é um fato lícito. Adquirir alguma coisa ou comprar comercialmente alguma coisa é um fato lícito. Renda, a renda que você ofere, no caso, quando você trabalha, né? É sem contraprestação, a segunda característica. Quer dizer, não tem nenhuma atividade ou não tem que ser prestado nenhum tipo de serviço porque você está pagando determinado imposto, tá? Você está pagando porque o fato gerador por si só já é justo, né? Segundo a lei, para mim não, mas segundo a lei sim. Então você está pagando exatamente porque você incorreu no fato gerador e não tem o Estado que prestar nada a você, ele não está lhe devendo nada. Você está pagando pela obrigatoriedade que a lei, né, ali no seu fato gerador contém a hipótese, né, a hipótese de incidência, e essa hipótese de incidência ela incorre e ela se transforma em fato gerador quando você acaba incorrendo no verbo legal, ou adquirindo alguma coisa, ou tendo um imóvel, ou tendo renda e por aí vai. Não existe nenhum tipo de destinação específica, é geral. Com isso, eu posso dizer que vai para o Caixa Geral do Estado e o Estado utiliza da forma que quiser. Em outras palavras, é isso, tá? Ele é usado para quitar qualquer despesa, não existe nenhuma despesa que vincule esse serviço, ou nem existe um serviço atrelado. Então, via de regra, você está aí pagando simplesmente porque você tem determinado, né, tipo legal e quando incorre o tipo legal, o fato gerador, normativo tributário, você paga e tchau, e o Estado não precisa prestar a você nenhum tipo de serviço. Incide sobre o quê? Consumo, patrimônio e renda. Pronto. Você sabe quando você vai consumir alguma coisa, você tem algum patrimônio ou você ofere renda, né, você tem que pagar tributo. Você tem que pagar, nesse caso, o tributo, que é conhecido por todos, e muita gente, inclusive, né, fica tratando tributos, às vezes, que não tem relação com imposto, como imposto. Né? Acaba que o imposto, ele é uma, né, acaba virando como se fosse uma regra geral, entendendo que o geral é o tributo e imposto é apenas uma espécie de tributo. Então, dando continuidade, tá? Ilustrando para você entender, é mais ou menos isso. Tá aí. O Estado arrecada de você, coitado contribuinte, né? Esse imposto, ele não é vinculado. Temos aí os impostos nas várias esferas federais, tá bom? E ele vai voltar, tá? Em forma, né? Ele vai voltar para o contribuinte e essa volta serve para toda a sociedade. Não existe nada que vincule, ele vai beneficiar o todo. Tranquilo? Vamos observar o que é que o STF fala sobre as questões de vinculação e não vinculação. Olha aí o que o STF diz, tá? Na ADI número 447, tá? De 93, o que é que ele diz? Dizíamos que a base de cálculo caracteriza a espécie tributária. Se vinculados, taxas e contribuições, e não vinculados, impostos. Pronto. O STF já veio dizer o que é vinculado ou não.
Está vinculado, né? Existe uma contraprestação, existe alguma vinculação, né? O imposto ele não está vinculado a nenhum tipo de despesa, então nós não temos, enquanto Estado, que prestar nada, né? De forma específica ao contribuinte, mas de forma geral. Serve para pagar tudo, né? O imposto. Mas vamos lá, diferenças para que você entenda, não esqueça nunca, né? Tipos de vínculos ou tipos de vinculação, né? Vamos tentar dirimir um pouco com esse quadrozinho. Lembrar sempre, quando o tributo é vinculado, ele está vinculado a alguma atividade estatal. O imposto ele é não vinculado porque não existe, né, essa determinação. Receita vinculada está vinculada a determinada despesa, né? O dinheiro deve ser aplicado a determinada despesa. Por exemplo, taxa de coleta de lixo. Tem que ter uma despesa ou um gasto referente a essa coleta, né? O ônibus, as pessoas que estão ali, está vinculado a isso, ok? Então está vinculado ao serviço. Cobrança vinculada, né? Cobrança vinculada, via de regra, né? De modo geral, todos os tributos. Não há como você escapar da cobrança vinculada, ok? É só você lembrar das características lá do tributo. Existe uma atividade vinculada, né, para fins de cobrança. Tranquilo? Fácil demais. Vamos ver aqui o que é que o artigo 145 da Constituição nos diz. Olha só. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí ele fala, né, daquelas espécies tributárias que nós já vimos, né, pós-taxas, contribuições de melhoria. Aí ele lá no parágrafo primeiro diz, ó, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então você está vendo aí que existe uma relação, né, via de regra, pelo menos se possível, se houver a condição de, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica, o que nós chamamos de capacidade contributiva, né? Vamos dar um exemplo simples, o imposto de renda é uma, né, é uma espécie de tributo onde a gente leva em consideração a capacidade contributiva, né, e facultada a administração tributária especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Lindo demais, né? A Constituição é show. Eu queria que tivesse efetividade, mas está aí. Existe uma relação entre impostos e a capacidade contributiva do contribuinte, tá? Não vamos esquecer isso daí, ok? E quais são as finalidades, né? Quais são as finalidades? Lembrar, a finalidade real, né, do imposto é fiscal, arrecadação, tá? É arrecadação, né? Mas existe uma extrafiscalidade em alguns tributos, tá? Que nós chamamos que eles são reguladores. Exemplo, o IPI, né? Nós temos o I e o IE, tá? Existe uma dimensão reguladora para que o mercado seja controlado. Então existe a extrafiscalidade, mas via de regra, todos os tributos eles são fiscais, né? Eles servem para fins de arrecadação. Inclusive, nós estamos passando aí por esse, né, essa questão complexa aí nós vamos percebendo nos jornais, essa questão complexa aí da questão do déficit fiscal e, via de regra, se desconta na majoração dos tributos. Você está passando bem aí pela questão da gasolina, os combustíveis de modo geral, né? Aquela confusão toda, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Beleza? Segunda doutrina, como é que nós dividimos, né, a questão ou como é que nós classificamos, né, os impostos? Vamos lá, rapidinho. Classificação doutrinária, lembrar, impostos podem ser diretos ou indiretos. Diretos, aqueles que são cobrados diretamente do contribuinte, tá? O IR, IPTU, IPVA, ITBI, todos esses são cobrados de você aí diretamente. E os indiretos,
que são cobrados de terceira pessoa, né? Acaba sobrando para o consumidor. Acaba que quem, né, carrega consigo a carga tributária é o consumidor. Tá? Temos aí o IPI, o ICMS e o ISS. Temos ainda a divisão impostos pessoais, impostos reais. Impostos pessoais, via de regra, é a qualidade da pessoa. E a qualidade da pessoa no sentido da quantidade de renda que você deve obter ou para obter e pagar. E os impostos reais, eles vão, né, vão incidir sobre o bem. Então você tem aí IPI, ICMS, IPTU, todos esses aí são sobre seus bens, ok? Quer dizer, basicamente, aqueles que são de renda são de qualidade pessoal e o restante, né, você está vendo aí que são reais. Tô falando de impostos, tá? Temos os impostos fiscais arrecadatórios e nós temos aí os impostos extrafiscais regulatórios, como a gente já tinha visto, tá? Fiscais, você está vendo aí a grande maioria, na verdade todos eles são fiscais. E alguns deles, além de ser fiscal, são regulatórios, II, IPI, IOF, tá certo? Porque você consegue regular exatamente o que? O mercado. Temos ainda, os impostos podem ser progressivos, proporcionais, impostos fixos. Fixos, vou logo direto, só tem o ISS, que é fixo, é aquele que você paga quando você precisa exercer determinada atividade. Você paga uma ou duas vezes ao ano, depende, tem gente que paga de uma vez, tá certo? Temos os progressivos, tá? As alíquotas, elas são variadas, mas varia, lembrar, os progressivos vai variar a alíquota e ao mesmo tempo a base de cálculo. Já os proporcionais, você tem que entender que a base de cálculo, tá certo? A base de cálculo, ela aumenta, pode variar, tá certo? Mas as alíquotas são mais duras, o núcleo é mais duro. O progressivo, tanto a alíquota como a base variam. Quando eu falo de proporcionais, basicamente quem varia é a base de cálculo e as alíquotas são mais o quê? São mais fixas, tá certo? Temos aí os exemplos, todos vocês estão vendo, tá? Para progressivos, o IR, tá? Proporcionais temos o ICMS, IPI, TBI, tá? E aí vai, ok? E nós temos uma classificação que é uma das mais importantes, se não a mais importante, ok? Essa classificação, ela é do CTN. Impostos sobre o comércio exterior, nós temos aí IE. Impostos sobre patrimônio e renda, temos essa gama aí de possibilidades, tá aí, ó, né? Temos IR, TR, IPVA, IPTU, ITBI, ITCD, né? Imposto sobre grandes fortunas e aí vai, tá? Imposto sobre produção e circulação, nós temos ICMS, IPI, IOF, ISS e aí vai, tá bom? E impostos especiais, que é o extraordinário de guerra. Tá? Esse é especial mesmo, tá? E incorre só em questões de guerra, tá certo? E é bem mais fácil de ser instituído, ok? Ele pode sofrer, ele pode incidir sobre qualquer fato gerador de qualquer outro tributo. Lógico, é um estado de emergência, tá? Então, tá aqui, ó. Por fim, a vedação da fiscalização, tá? Ou vedação da vinculação da receita tributária. Ressalvados esses casos aí. Então, quais são os casos que são ressalvados? Tá aí, o artigo 167 são vedados. Para não ler ele todo, eu vou colocar logo as exceções, tá certo? Mas lembrar que é da Constituição Federal essas vedações aí, ok? Então, as exceções aqui, ó, podem ser vinculados para quê? Repartição de produto de arrecadação de impostos referentes exatamente ao 158 e 159, que aí, gente, são aquelas repartições que nós temos para cada tributo, isso aí vai ser estudado mais à frente. Destinação de recursos para as ações de serviços de saúde, para manutenção e desenvolvimento de ensino, né? Realização de atividades tributárias, lógico, eles não iam sair dessa gama, né? Olha só, para garantias de operações de crédito, você pode ter vinculação e garantias, tá certo? De dívida, tá certo? Para a União. Tranquilo? Beleza? Temos aí mais poucos segundos, mas o vídeo ficará por aqui e daremos continuidade no próximo vídeo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.